Pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre os pais se comportam como filhos. E agora? O que eu posso fazer? Então, essa é uma transmissão ao vivo, eu estou iniciando agora. Vou recebendo as pessoas que estão entrando aqui. Se você está vendo essa reprise, não esquece que a gente vai começar. A gente já está começando o tema. Daqui a pouquinho, se quiser passar um pouquinho, alguns minutinhos, até eu receber todo mundo e a gente começar falando, tá bom? Muito bem-vindos quem está chegando. Fico muito feliz de fazer essas lives, de ter vocês por aqui. Eu esqueci de colocar o cabo. Meu celular não tá com muita bateria. Pronto, acho que agora sim. Tudo bem, gente? Tá dando para me ouvir bem? Por favor, me avisa se a conexão tá funcionando, se tá dando para ouvir, se tá dando para ver bem. Elisa, Ana, Rosa, Marlene, Gerlane, tudo bem? Tô feliz de vocês estarem aqui. Sinceramente, é muito gostoso fazer as lives, né? Porque a gente tem essa troca, tem esse momento de conexão. É muito gostoso também fazer aulas, né? Ontem a gente teve aquela aula, quem aqui teve na aula sobre constelação individual e online? Me conta se algum de vocês entrou lá, se participou da aula. Foi muito legal a nossa troca, foi muito legal. Eu gosto muito, né? Naquele outro formato, eu coloco os slides, né? Então dá pra gente explorar melhor o tema. A Isabel tava lá, que legal, Isabel. Depois coloca aqui suas impressões. A gente tá falando na aula, né? Ontem a gente falou sobre as constelações individuais e o atendimento individual e online, e a gente está com as vagas abertas para o programa avançado, que já é para consteladores, né? Quem tiver interesse de aprofundar nessa técnica e aprofundar no método também de atendimento individual e online, que é super necessário, né? Nesse momento que a gente está vivendo, de não ter os atendimentos presenciais mais, e de não ter os grupos principalmente. Tem até algumas pessoas que já estão fazendo atendimento presencial individual, mas grupo ainda não. Então a gente está com as vagas abertas aí com um valor com desconto até essa sexta-feira. Quem tiver interesse, o link está aqui na bio do perfil e vai até sexta-feira, então vocês recebem todas as informações. Se inscrevendo lá no link que tá na bio, vocês recebem todas as informações, tá bom? Vamos lá, queria de verdade agradecer a participação de cada um de vocês aqui. Eu acho que é muito importante a gente pensar em estar junto para trocar, né? Quando eu pensei no tema de falar hoje, vocês sabem, né, que eu venho fazendo lives com convidados, recebo minhas alunas muitas vezes como convidadas. Tenho recebido alguns convites para fazer lives em outros canais. Amanhã eu vou fazer uma live sobre relacionamento com filhos e pais, filhos vestibulandos, do meu amigo Bruno Werneck. Ele tem um cursinho, chama Quadro, um cursinho online, um cursinho EAD, que é um trabalho muito legal de também trazer, como eu posso dizer, né, trazer o ensino, levar o ensino, né, para muitos lugares. Então o quadro permite isso porque ele é todo online. Antes de existir, né, a necessidade de ser online, o quadro já era um cursinho online, então é um formato de trabalho muito legal. Então ele me convidou para fazer uma live com ele amanhã, para a gente falar sobre essa relação de pais com filhos vestibulandos, na verdade mais de filhos vestibulandos com os pais. E aí então pensei em fazer hoje, né, essa conversa com vocês sobre quando a gente sente, né, eu recebo muito esse pedido de vocês, puxa, mas eu tenho aqui o meu conhecimento da constelação, eu estou evoluindo no aprendizado e no conhecimento da constelação, mas eu ainda acho muito difícil trazer meu pai ou trazer minha mãe junto comigo. Eles ainda ficam muito presos ao que eles têm, eles ainda querem que eu faça muitas coisas por eles, mas eu venho aprendendo sobre a hierarquia, eu venho aprendendo que cada vez mais eu preciso ocupar meu lugar de filho,
e aí dá um nó mesmo na cabeça, né? E por isso que eu acho que muita gente me pergunta isso, porque é realmente esse nó que a gente sente, tá bom? Então eu queria bater um papo com vocês sobre isso, falar um pouquinho sobre soluções, né? Quem quer pensar em solução e quem quer solução, né? A gente não só falar sobre o tema, mas pensar também em soluções e posturas que a gente pode ter. Vocês topam? Vocês estão a fim da gente pensar em ouvir algumas soluções? Coloca aqui para mim se faz sentido para vocês esse tema, se é um tema que realmente impacta e que vocês acabam sentindo na pele, né? Se vocês também vêm percebendo essa dinâmica na família de vocês. Se vocês puderem colocar aqui para mim, me ajuda também para ir direcionando, tá? Como que a gente vai conversar hoje. Eu sempre penso no tema da live e depois eu não penso muito. Não é que eu não penso muito. Eu sei que eu deixo o campo agindo, né? Então eu entro pensando, poxa, a gente tem que entrar por aqui, tem que falar esse tema, mas sempre essa troca com vocês acaba dando um direcionamento, né? Para o que eu posso falar. Ah, Patrícia, querida, obrigada. Patrícia, minha aluna. Várias alunas aqui, a Gerlânia, a Karen. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Sempre muito gostoso, né? Saber que vocês estão por aqui também acompanhando. Vamos lá. O que a gente aprende para quem é novo, para quem está chegando aqui na constelação? O que a gente aprende? Onde começa o nó? O nó começa quando a gente fala sobre a gente recebeu a vida dos nossos pais. E a gente então não tem como devolver para eles a vida que a gente recebeu, apesar da gente ficar tentando inconscientemente equilibrar essa troca, porque a constelação fala que a gente vive, né, com base nas ordens do amor, reconhecendo elas ou não, querendo elas ou não, elas atuam no nosso sistema, elas atuam em nós, então a gente vive tentando se encaixar dentro dessas ordens, de maneira muitas vezes inconsciente, então, e aí então a gente fica nisso, né, poxa, eu recebi dos meus pais algo que é muito grande, e eu quero retribuir por amor, né, e então eu fico tentando buscar esse equilíbrio nessa troca. Então a primeira coisa que a gente aprende na constelação é que, não é a primeira coisa, mas uma das primeiras coisas é que quando a gente se envolve, quando a gente olha para a relação dos nossos pais, na verdade, não existe esse equilíbrio, né? A gente recebeu a vida e a gente não tem poder de equilibrar algo tão grandioso quanto a vida que a gente recebeu. Vocês viram os Reels, né, que eu gravei hoje? Falei sobre exatamente isso, né? Sobre a grandiosidade, sobre a grandeza, sobre o lugar que os nossos pais ocupam enquanto pais, né? Por quê? É interessante a gente pensar, né? Porque daqui a pouco eu vou falar, são pessoas comuns. E você vai falar, pô, Ju, mas tá diferente do que você estava falando no começo. Então, uma coisa é a vida que nós recebemos. Quando nós recebemos a vida, os nossos pais, eles estavam a serviço de algo maior do que eles mesmos. A serviço da continuidade da vida, a serviço do fluxo da vida. Quando a gente então recebe a vida dos nossos pais, a gente olha para eles como portais e como, como eu posso dizer, como grandes, sabe? Essa grandiosidade lá que eu coloquei nos Reels, né? Eles são grandes. Então eu olho e falo, nossa, como vocês são grandes, eu nunca vou chegar desse tamanho. Mas eu sou tão grato pela vida que eu recebi, que eu queria devolver de alguma forma. E aí entra a segunda ordem do amor, que alguém colocou aqui, ontem eu inverti a hierarquia com meu pai. A segunda ordem do amor é a ordem da hierarquia. Então, eu inverter essa hierarquia, porque eu amo muito, porque eu quero retribuir o que eu recebi. Então eu falo, bom, então eu preciso fazer algo por vocês, né? Aquele livro Onde Estão as Moedas, do Joan Garriga Bacardi, fala disso de uma maneira maravilhosa. A gente fala, eu vejo muitas constelações
isso surge, né? De como a gente quer devolver as moedas ou como a gente quer mais moedas, as moedas que a gente recebe não são suficientes, enfim. Por conta disso, a gente não consegue olhar só a grandiosidade da vida, a gente espera algo mais. Enfim, então a hierarquia nos mostra isso, de eu querer inverter e aí eu quero então resolver algo por eles. Eu tô vendo que a Valesca colocou um comentário, já respondo sobre o que você colocou aí, porque tem uma constelação que eu fiz que trouxe um tema muito parecido, a gente pode falar sobre ela. E eu quero contar também uma outra constelação, em que uma pessoa veio constelar e ela falava dos filhos dela, ela tinha filhos pequenos na época, faz um tempinho, então não sei se os filhos tinham 5, 6 anos, 7, por aí, numa idade assim, né, de crianças. E aí ela falava assim, tem dia que às vezes eu tô com enxaqueca, eu volto para casa e a minha filha vai lá pra cozinha e pega uma água, um chazinho, enfim, uma coisa que uma criança de 7 anos podia fazer e levava para ela, tipo numa xicrinha assim, né, uma água, um chazinho, alguma coisa assim. E eu tava então no sofá com enxaqueca e aí minha filha trazia isso para mim. Isso é algo que a gente não deve pedir para os nossos filhos, que a gente não deve estimular os nossos filhos, que a gente não deve... a gente, claro, agradece, né? Mas a gente pode falar, e aí já há uma solução, falando em soluções, a gente já, enquanto pais, pode falar para os nossos filhos, eu sou grande, você é pequeno. Né, eu consigo resolver aqui as minhas questões, a minha enxaqueca é minha, né, porque a minha enxaqueca vem de estresse, vem de problemas no trabalho, problemas no relacionamento. A criança, ela entra no campo. Lembra que a criança, ela tem menos filtros, né, do que os adultos. Então, nesse sentido, a criança já sabe que tem algo errado e por amor ela quer resolver. E aí fica muito nítido pra gente. Por que esse exemplo é bom? Porque mostra de uma maneira nítida como as crianças atuam, né? E aí o que acontece? Depois vem a adolescência. Na adolescência a gente quer de certa maneira romper com os nossos pais para a gente encontrar a nossa individualidade. Então é quando surge as rusgas, as brigas normalmente, né? E a gente rompe, a gente cria a nossa individualidade e é necessário. Também já me perguntaram, eu tenho filho adolescente, é muito difícil e tal. É necessária essa ruptura para que o filho encontre a identidade dele, senão o filho sempre vai viver, né, identificado com o pai ou com a mãe. Então, nesse sentido, a gente rompe com os nossos pais e a gente cria a nossa individualidade. E é nesse momento que a gente começa a ver nossos pais como pessoas normais, pessoas com defeitos, porque até então a gente achava que eles eram super-heróis. E se ele tá com uma enxaqueca, deixa eu ajudar, porque ele tava lá salvando o mundo, né? Então agora que chegou em casa, tá com uma enxaqueca, tá com algum problema, deixa eu fazer algo. Então, quando a gente entende que quando a gente cria a nossa individualidade, a gente rompe e a gente perde, né, essa identificação com os nossos pais, a gente também começa a achar problemas, né, na relação com os nossos pais. Mas esse achar problemas não invalida todo o amor incondicional que a gente sente, que sentia enquanto criança e queria resolver lá e levar o chazinho. A gente continua fazendo isso mesmo adulto. Só que, o que acontece? O que acontece com a gente enquanto vai ficando adulto? A gente vai colocando véus, né, na nossa vista, para que a gente consiga sobreviver a esse mundo, mundo cruel, né? A gente, enquanto criança, a gente não tem malícia, a gente não tem maturidade, a gente se entrega, né? Você vê como é bonitinho quando também os pais chegam da escola, os pais chegam, os pais chegam no trabalho, encontram os filhos e a criança vem, dá aquele abraço, sabe? E não tem tempo ruim, né? Não tem aquilo, tô magoado com você, então não sei o quê. Passou um tempo e já volta. Então, assim, criança vive assim, sem os filtros. A gente vai crescendo e, infelizmente, a gente vai aprendendo que, não é bom eu mostrar assim, eu tô mostrando a minha vulnerabilidade. Eu tô mostrando uma fraqueza, se eu demonstro que eu gosto muito, vai que o outro não gosta de mim igual, né? Então, a gente vai criando
esses véus, esses filtros. Então é como se a gente fosse colocando máscaras. Estar com essas máscaras ou com esses véus não impede da minha essência permanecer, do meu inconsciente permanecer. Então a minha vontade de levar o chazinho ainda persiste. Então, eu tô falando isso porque eu quero chegar em algum lugar, tá? Eu não tô só enrolando, não tô só dando voltas, eu quero chegar, né? Quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Faz sentido o raciocínio que eu tô trazendo para vocês, né? A gente ainda vai chegar, tá? Nas questões mais cabeludas, fiquem tranquilos. Mas é que eu quero que vocês entendam que aquela criança que levava o chazinho, ela vai virar uma adolescente, vai romper, mas ela ainda vai viver aquela criança dentro dela. Ela ainda vai ter a vontade de levar o chazinho. Só que ela não pode mostrar, ela coloca lá o tal do véu, coloca o filtro, coloca a máscara, como você quiser chamar, mas é uma autoproteção. Quando ela faz isso, ela não tá dizendo que não ama mais os pais. Da boca para fora ela pode dizer que não ama mais os pais. Mas lá dentro ela ainda ama incondicionalmente. E é isso que dentro de uma constelação familiar a gente captura, né? É um movimento inconsciente, é um movimento mais profundo, é um movimento de alma, não é um movimento racional. Porque minha mãe exige que eu more com ela, né? Eu vou até voltar aqui que eu lembro que tinha a pergunta da Valesca, que era o exemplo que eu queria, acho que é parecido com o exemplo que eu queria trazer. Então ela colocou aqui, ó, meus pais são muito mimados, os 3 filhos precisam atendê-los o tempo todo, ou somos ingratos. Eu ainda moro com eles e sinto muita dificuldade, num sentido bem amplo, para ir para o meu apartamento. Então, o exemplo que eu queria trazer, tem outros comentários aqui. Poliana, linda a forma como você explica. Obrigada, querida, sou sua aluna da turma 7, eu sei, já vi seu nome lá em vários momentos. Tô amando o seu curso. Karen, minha prima que me indicou, grata. Grata a Karen querida também, né? A Isabel perguntou sobre irmãos, eu já volto, tá, Isabel, na sua pergunta. Deixa eu só falar sobre o raciocínio lá que eu tava seguindo sobre... eu ainda moro com os meus pais, eu não sinto que eu posso sair de casa, senão eu vou ser ingrata, né? A gente está olhando, o que a gente está ouvindo nesse momento, quando a gente ouve, tanto o comentário que a Valesca colocou, quanto esse exemplo que eu trouxe de constelação, não estou dizendo que é igual, tá? Mas eu vou trazer o exemplo que eu vi, que eu conduzi essa constelação, que eu facilitei essa constelação. A pessoa falava isso, ela já tinha uma certa idade, ela nunca tinha conseguido casar, ela não tinha conseguido seguir a vida, ela ia, mas aí ela se sentia culpada e voltava. E ela ia, tentava mudar de cidade, prestava concurso, né? Se não me engano, ela era... quando faz mestrado, PhD, depois doutorado, pós-doutorado, né? Então, ela trabalhava no campo de pesquisa e para ela era interessante trabalhar como pesquisadora em outras instituições. Mas aí ela se candidatava, depois voltava e não queria, porque ela se sentia culpada, né? E dizia que a mãe falava que ela era ingrata. Que é o movimento dela voltando para casa? É o movimento dela levar o chazinho. Mas, quando ela diz isso, ela precisa encontrar uma razão, sabe, para aquele amor incondicional que está muito profundo dentro dela. Ela não consegue enxergar ainda o amor pela mãe. Esse amor pela mãe, nesse exemplo que eu estou trazendo em específico, que, né, eu não posso dizer, Valesca, que é a mesma coisa, né, o que você está dizendo, não posso dizer porque cada caso é um caso. Mas normalmente, eu vejo isso em muitas constelações, assim, o nosso amor é tão profundo e ele é incondicional, às vezes a gente soterra ele para que a gente consiga viver e seguir para a nossa vida, mas a gente não dá um lugar para ele. Então, quando a gente precisa, quando os nossos pais precisam, a gente
acaba se perdendo ali. Então fica um jogo meio estranho. Fica realmente a mãe cobrando mais atenção, porque ela fala, ela vai embora e nem olha para mim. E fico eu querendo achar uma desculpa para estar próxima à minha mãe, porque eu amo muito. Eu quis romper, mas não rompi. Eu fico culpada, me sinto culpada por ter rompido. Não consegui encontrar a minha individualidade. E aí eu fico meio que embolada em tudo isso. Aí você me fala, poxa, mas é fato. Tudo bem, até entendo que inconscientemente existe esse movimento e tal, mas o que eu faço? Porque se eu saio de casa, minha mãe vai ficar achando que eu sou ingrata, não vai querer mais falar comigo. A gente pode fazer alguns movimentos de... se, por exemplo, ela está dizendo que eu sou ingrata, que é interessante essa palavra que você usou, porque é a mesma que a pessoa usava. Ela tá dizendo para você o que tá faltando. Tá faltando você agradecer pela vida que você recebeu. E não é falar que, obrigado, tá? Tchau, até logo. É um obrigado de alma, né? Hoje, conduzir constelações assim, acho que ontem também é muito esse tema da gente olhar para os pais, né? Por isso que eu falo tanto disso aqui. É um tema que é muito profundo, ao mesmo tempo que é muito corrente, muito premente para todos, né? A gente consegue agradecer pela vida que recebeu, mas a gente não consegue agradecer pela vida que a gente recebeu. A gente se embola, a gente agradece e a gente fala, tá, obrigado pela vida que você me deu, mas obrigado pela vida que você me deu, né? Porque faltou isso, faltou aquilo, eu queria ter mais atenção, eu queria ter tido uma vida com mais dinheiro, né? Eu queria ter tido mais presença de você na minha vida. Então, obrigada, né? Agora é com isso que eu tenho que viver? E aí, sim, é com isso que tem que viver. Não é que, na verdade, é com isso que se vive. Então, quando a gente olha para os nossos pais, a gente entende que eles nos dão exatamente o que a gente precisa. Inclusive, eles nos dão a falta. A falta faz com que a gente produza algo a partir daquilo, né? Então, é claro que numa sessão de constelação a gente pode ver, falar, mas minha mãe nunca teve disponível de alma para mim. Eu me senti abandonada, ou minha mãe estava presa lá com alguma questão também inconsciente, emocional, de um aborto ou de algum parente que faleceu quando ela era criança e tal. Mas essa mãe com essas características é a mãe perfeita para mim, mesmo indisponível, porque com essa falta eu consegui produzir algo importante. Então, sempre o olhar parte de nós. Aí você pode voltar e me falar assim, tá bom, mas na real ainda, na superfície, no que eu vivo no dia a dia, é que eu não consigo sair de casa, porque senão eu vou sentir que eu tô sendo ingrata de verdade. E talvez esteja sendo ingrata de verdade, porque o mesmo movimento de alma que sua mãe fez de indisponibilidade, por exemplo, como eu estava falando, você talvez esteja fazendo de indisponibilidade de agradecer por essa falta, agradecer pela presença também, agradecer por todo o esforço que ela fez, agradecer por todos os momentos que vocês tiveram juntos e de crescimento. Então, em muitas constelações, a gente acaba chegando no momento de olhar para a nossa infância e tentar lembrar de algum momento que a gente tinha uma conexão e que foi perdida, por exemplo, né? E a gente e pode até não ter esse momento, mas a gente pode voltar para o nosso olhar infantil e perceber assim, o meu amor infantil esperava o quê? E aí eu olho então para o meu lugar de criança, assim, o que eu esperava que eu não tive? E aí eu agora, adulto, consigo olhar lá para quando eu era criança e falo, faltou isso, faltou aquilo e tal, então eu fiquei na falta, sem elaborar essa falta e sem poder
buscar, né, de alguma forma, uma solução. E aí, então, eu me sinto ingrata, porque eu não consigo agradecer, porque lá, quando eu era criança, eu senti que faltou e eu continuo nesse lugar. E aí minha mãe fala o quê? Que eu sou ingrata se eu sair de casa. Vocês perceberam como as coisas conectam? Não é uma conexão de assim, é racional, que eu sempre falo isso, né, gente? Se eu tô falando, se eu tô trazendo com palavras e vocês estão acompanhando o raciocínio, é racional. Só que eu sei que as conexões às vezes são um pouco frouxas. E é isso, porque não é totalmente racional. Porque quando você vai lá e junta isso numa equação, lembra que eu sou engenheira, se você juntar tudo isso que eu tô falando, desenhar isso, você fala, peraí, tem falhas aqui. Mas porque as conexões são um pouco frouxas, mas elas fazem sentido pra gente. Fala pra mim se faz sentido pra vocês, se é isso se o que eu tô falando, se tá conectando, se tá tocando vocês, pra vocês entenderem um pouco quando eu falo sobre esse comportamento dos pais de pedir mais, né, de dizer que a gente é ingrato, enfim. A Luperi, a Valesca, né, correlaciona com outra coisa que já falou em outra live, esperar dos pais que não recebemos. É isso mesmo. Exatamente o que minha psico falou, começamos a conversar sobre minha criança ferida, ó, tá vendo, gente? A gente fica preso naquele amor infantil. A Isabel disse que faz muito sentido. Legal. Obrigada, gente, pelo feedback de vocês. Aí, a Emily. Como fazer então para ser grato, né? Primeiro de tudo, alguém colocou aqui Fá, mais ou menos. Fá, se você quiser, Fá Rodrigues, se quiser escrever o que não ficou claro para você, eu tento explicar em outras palavras, eu tento falar um pouco melhor, tá bom? O que eu queria dizer? Antes, alguém me falou como fazer então para ser grato, né? A gente pode fazer esse movimento que em algumas constelações a gente faz, como ontem na aula, eu tô pensando aqui, né, como que eu explico isso para vocês. Ontem na aula a gente falou sobre constelação individual, né, e online, os atendimentos. E aí, em determinado momento da aula, eu falei sobre os métodos de constelar, né, individual e online, que pode ser com os bonecos, pode ser com âncoras, pode ser por meditação. E aí, às vezes, durante uma constelação, a gente inicia uma constelação com bonecos, mas a gente percebe que a pessoa não está conseguindo se conectar com aquilo que a gente está dizendo. Aqui, por exemplo, né, eu sei que vocês estão acompanhando a live, tem algumas pessoas que estão conseguindo conectar e sentir de alma isso que eu estou falando e que estão falando, nossa, isso realmente faz sentido, já virei uma chave aqui, já entendi algo. E tem algumas pessoas que ainda falam, peraí, tá? Ok, beleza, mas o que eu faço, né? Então, é mais ou menos isso. Se eu faço numa constelação, eu falo de uma forma, a pessoa vê de uma forma e aquilo ela não conseguiu ver, não fez tanto sentido, a gente fala de outra forma, a gente muda o ângulo, a gente vai conversando e vai conduzindo essa constelação. E aí, então, às vezes, a gente muda dos bonecos para fazer uma meditação por meio de visualização. Então, a gente vai resgatando esse olhar de criança, que é o que eu estava contando para vocês, que no meu olhar de amor infantil, olhando para minha mãe ou olhando para meu pai, eu queria mais do que ele podia me dar. E aí a gente faz então uma visualização e a gente começa a voltar, né, e se enxergar como criança e buscar um momento. Vocês querem que eu faça isso? Tô vendo que tem várias perguntas aqui. Eu posso falar, a Fá falou, eu não consigo entender na prática como fazer esse movimento. É exatamente isso que eu tô falando. Se vocês quiserem,
eu posso conduzir com vocês agora essa meditação, meio rapidinho assim, aí vocês veem, porque eu sei que como tá aqui na live, às vezes vocês estão fazendo outras coisas, então não estão super, né, conectados. Se vocês estiverem disponíveis para isso, né, num lugar tranquilo e tal, eu conduzo e aí a gente vai fazendo esse movimento, pode ser? Vamos lá, tem 3 sims aqui. Vamos ver se a gente consegue mais alguns sims, porque eu não quero fazer só para 1, para 2. Todo mundo que puder vai colocando aí para eu saber se eu faço ou não, tá? Senão eu fico mais nas perguntas que vocês me fizeram aqui. Ó, como você analisaria uma pessoa que sente culpa em relação à mãe, mas no fundo sabe que faz tudo o que pode por ela? Muitas vezes me sinto assim. Então, quem tá perguntando é a Sâmia. Tem vários sims agora, então beleza. Vamos continuar mandando sim aí enquanto eu respondo a Sâmia, pra eu ver se vale a pena a gente continuar. Beleza, obrigada, gente. Então, sabe de onde vem essa culpa muitas vezes? Porque a gente, de novo, não consegue aceitar nesse olhar infantil, muitas vezes, ou no olhar adolescente, a gente ficou parado em algum lugar aí. E essa culpa é porque a gente julga, porque a gente sabe que não devia julgar, mas a gente julga. Então, a gente olha para os nossos pais e fala assim, você podia ter feito mais. Eu tô julgando, eu tô dizendo que ela fez corpo mole, ou que ela não quis fazer por mim, sabe? Não, a gente, quando a gente olha sem os filtros e sem julgamento, aí a gente não sente culpa, a gente realmente dá um lugar de amor, né? Dá um lugar de alma e a gente fala, puxa, eu sei que você fez o melhor que você pôde com o que você tinha, né? Mas se a gente não consegue fazer esse movimento, a gente realmente fica ainda no julgamento e na culpa, tá? Posso fazer depois, tô no carro. Pode, é o seguinte, eu vou fazer então, vamos fazer porque já passou meia hora aqui da live e a gente tá, eu sei que eu já tô no tema, não é que eu estou entrando, já estamos no tema, mas não pode fazer no carro, tá? A live fica gravada, tanto no IGTV quanto depois ela vai pro YouTube, então vocês podem assistir aqui ou no YouTube, então pode fazer depois com calma. Então eu vou pedir para vocês, para quem tá aqui e quem tá disponível, né, para todos os sims aí que colocaram para mim, obrigada, queridos. Para vocês sentarem então bem confortável onde vocês estão. Eu também vou fechar meus olhos aqui, vou pedir para vocês fecharem os olhos aí. Vou me esforçar para falar alto, porque quando a gente fecha os olhos, imediatamente parece que a gente fala mais baixo, né? Então, de olhos fechados, eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, vai respirando bem profundamente, ao mesmo tempo que profundo, suave. Então, como que você consegue fazer isso? Quando você só vai se colocando como um espectador da sua respiração. Você vai prestando atenção na respiração. Você vê essa dança da respiração. O ar entrando. Aí você percebe o ar se transformando numa expiração e saindo. A expiração pode ser pela boca ou pela narina. Como você se sentir melhor, mas sempre pensando nesse movimento lento e profundo. Inspira, solta o ar. Eu quero que você agora vai olhando para dentro de você, para esse lugar onde o ar se aloja, no centro do seu peito, quando ele se conecta com você e com a sua intuição, com o seu coração. Nesse lugar, dá uma atenção a esse lugar. E é como você colocasse uma
lanterna dentro de você, no centro do seu peito. Essa lanterna está sendo segurada pelas mãos de alguém. Quando você olha melhor, está sendo segurada pelas mãos de uma criança. E essa criança é você, que está dentro do seu peito, dentro de você, conectada com a sua intuição e com o seu coração. Percebe que você está olhando de fora para a sua criança. E percebe que a sua criança está brincando com essa luz. Então você vai e ilumina um pedacinho, depois você percebe que se você se afastar, você ilumina mais, se você se aproximar, você ilumina menos. Você percebe que você está brincando ali com essa lanterna. E agora, você vai percebendo que essa lanterna está iluminando a sua mãe. E está iluminando também o seu pai. E se você não conheceu a sua mãe ou o seu pai, você ilumina só quem você conheceu. Então, por exemplo, se você não conheceu o seu pai, a lanterna ilumina a sua mãe. Tudo bem, por enquanto, para a gente seguir assim. Se você não conheceu os seus pais biológicos, você pode usar essa lanterna para iluminar algo que represente os seus pais biológicos. Pode ser qualquer coisa que te venha na cabeça agora. Pensa que você é criança. Não tem que ter muitos porquês. O que eu coloco aqui para representar? Não sei. Às vezes, enquanto criança, eu quero olhar para uma bola. E aí eu tô brincando com essa bola. Isso representa para mim. Talvez, né? Então, sem pensar muito. Essa lanterna está representando. Vai sempre respirando fundo. Aí você percebe que em um determinado momento você cansou de brincar com a lanterna. E aí você deixou a lanterna no chão e foi fazer outra coisa. E sumiu dali. E ficaram os seus pais, o seu pai e a sua mãe. O que seu pai e sua mãe fizeram? Cada um visualiza o que seus pais fizeram. Sua mãe pode ter pego a lanterna, seu pai pode ter ido atrás de você para ver onde você foi, ou o contrário, ou os dois pegaram a lanterna e iluminaram você. Percebe que tem uma conexão entre vocês. Percebe que vocês estão ligados de alguma forma. E mais importante, percebe como você é uma criança e como eles são grandes. Então você olha para eles de baixo para cima. Você vê que eles são grandes.
Outra coisa que você vê também é que eles estão ali, disponíveis e brincando com você, com a sua lanterna. E quando você cansa da lanterna, eles não vão embora. Não é porque a luz apagou que eles não existem. Eles fazem algo. Eles tomam uma atitude. Cada um consegue ver que atitude eles tomaram com essa lanterna e com você. Então, se for possível para você voltar um pouquinho da brincadeira que você foi fazer quando você cansou da lanterna, volta um pouquinho e olha para eles. Veja como eles são grandes. Sinta que eles estão ali, que você está olhando para eles, que você está dando um foco neles com essa lanterna. E você pode falar para eles: obrigada. Obrigada. Obrigada por tomarem uma atitude. Qualquer atitude. Eu simplesmente sinto que vocês estão comigo. E isso basta. Eu simplesmente sinto que eu posso deixar a lanterna no chão e ela não vai ficar no chão para sempre. Vocês estão comigo. Obrigada por trazerem tudo isso para minha vida. Desde agora, enquanto criança, até a minha vida adulta. Do jeito que vocês podem, cuidando, estando próximos, pegando a lanterna que eu deixei no chão. Do jeito que vocês podem. Vai respirando fundo de novo. Aos pouquinhos vai sentindo como é esse movimento. Bem devagarzinho vai percebendo que o ar continua entrando e saindo dentro de você. Que o seu centro continua ali. Que o ar percorre esse espaço e depois ele sai de dentro do seu peito. E aos pouquinhos, bem devagar, vai sentindo você no ambiente que você está. Quando você quiser, pode abrir os olhos. Bem devagarzinho, sem pressa, cada um no seu momento. Eu quero que vocês agora, cada um no seu momento mesmo, refletindo, respirando, né? No que a gente viu e sentiu. E às vezes a gente não conseguiu ver nada. Tudo bem também. Mas a reflexão que vem, a reflexão que fica, é a mais importante. Então, se você quiser compartilhar aqui a reflexão, como o movimento te tocou,
Não necessariamente qual foi o movimento, nem o que você pensou do movimento, mas como você se sentiu com esse movimento, né? Eu vi algumas pessoas falando, meus pais me abraçaram ou choraram. E como você se sentiu com esse movimento? Essa é a minha pergunta. Também não é rápido essa resposta, assim, é uma reflexão, é um sentir, né? Então, cada um no seu tempo aí, quem quiser escrever aqui para compartilhar com a gente. Eu estava explicando, enquanto vocês vão colocando aqui, que isso é uma constelação também, né? É claro que aqui a gente tem uma condição diferente, porque vocês estão, né? Não tô vendo, não tô olhando para a carinha de vocês para ver como vocês estão, se a gente consegue aprofundar mais na respiração ou menos. Tem uma série de restrições, mas vocês têm, cada um tem conseguiu absorver de uma forma, né? Diferente de uma sessão em que a gente vai sentindo como a pessoa absorve, vai falando as frases, né? De acordo com o que precisa, mas enfim. Então, na medida do possível, quis ilustrar e trazer isso, talvez, esse movimento para vocês de alma. Mas isso também, então, é uma constelação, né? Algumas pessoas colocaram acolhida, né? A Leilane, acolhida, gratidão. A Carmen querida, minha aluna também, aconchego, sentimento de estar segura ali, cuidada. A Fá, gratidão, foi muito forte. Aí tem uma pessoa que, depois eu leio essa pergunta da Isabel aqui, deixa eu só. Fá, foi muito forte, eu me senti muito parceira no início da vida deles como casal. A Sâmia colocou me sentir em paz. Então eu quero comentar a Isabel, que ela falou assim, senti meu corpo dormente, é normal? Tudo é o que é, né? Dentro de uma constelação familiar, a gente não tenta entender, a gente tenta dar lugar ao sentimento. E aí quando a gente sente o corpo dormente, a gente pode fazer essa pergunta, por que eu senti o corpo dormente? Sem se preocupar com a resposta, tá? Sem querer que eu vou lá te responder, porque eu não consigo te responder daqui. Então, quando você pergunta, corpo dormente, o que significa para mim corpo dormente? Será que eu tô anestesiada com esse movimento? Será que eu não me permito fazer esse movimento? Ou será que eu me entrego a esse movimento? Ou seja, quando eu vou fazendo essas perguntas para mim mesma, a partir do que eu senti, eu vou começando a encontrar respostas. É isso que a gente faz quando a gente não entende bem como isso cai pra gente, tá bom? Então, tô respondendo para você para te ajudar. A Fá colocou, foi muito forte, eu me senti muito parceira no início da vida deles como casal. Olha só que interessante que você colocou, e eu vou usar seu comentário, se você me permite, até para ilustrar aqui, enfim, e trazer, né, para as pessoas que a vida deles como casal é deles. Você é filha, né? Você é pequena. Talvez exista inclusive um emaranhado aí, talvez exista algo, não sei, não conheço a sua história, mas às vezes minha mãe engravidou e aí meus pais resolveram casar, não iam casar. Às vezes isso acontece, isso é uma inversão de hierarquia, em que o filho se sente responsável pelo casamento dos pais. Então, quando você coloca, vou até voltar na frase, né? Muito parceira no início da vida deles como casal, você não é parceira, você é filha. Então, você enxerga eles como grande. Aí, de novo, tá errado o que você sentiu? Não, mas é o que você sentiu. E isso é importante para você ver. E falar assim, puxa, por que tá acontecendo isso? Por que eu me sinto parceira dos meus pais? Eu não sou parceira, eu sou filha. O que isso quer me dizer? A mesma pergunta da colega, né? Eu me senti dormente. O que isso quer me dizer? Esse seu sentimento é o que isso quer me dizer? Será que eu tô em algum lugar que eu tô tentando fazer eles ficarem juntos? Ou eu tô lutando porque resolva algo para eles? De novo, é a criança levando o chá, tá? Então, por isso que a constelação é profunda. Quando a gente se abre
para entender onde a gente está de fato, tá? Alguém colocou, quem foi? Yara, estou no quarto deitada e dormi, que gostoso. Rose, me senti grata a eles, nunca tive essa oportunidade de agradecer tudo que fizeram por mim. Falei para eles que o que me deram foi suficiente. Então, muito lindo. A Arlete falou, senti sozinha. É interessante também, porque sozinha, se você estava brincando como criança, deixou a lanterna lá, eles pegaram, foram fazer alguma coisa com a lanterna, sei lá o quê. O que faltou? O que você ainda cobra deles? O que você ainda pede que eles façam para você? Eles já cuidaram da lanterna que caiu, né? Eles já fizeram alguma coisa com aquilo. E você podia brincar sozinha, brincar e correr e tal, né? Então, o que falta? Pergunta, o que falta? O que eu ainda cobro? Né? Em que lugar eu ainda estou? Gratidão, me senti cuidada, Poliana, foi delicioso, muita gratidão. Márcia, não senti integração, era eles e eu separados. Então, eu vou ficar sempre no que vocês sentiram, tá? Não senti integração. Tava eu de um lado, eles do outro. Aí a minha pergunta mas eles pegaram o objeto que você deixou cair, eles brincaram, eles largaram ali, eles nem ligaram. O movimento é a gente entender o que eles podem fazer, o que eles podiam fazer. Porque às vezes eles também não fizeram nada e deixaram lá, mas é o que eles podiam fazer também. Cada um com a sua constituição, com a sua história, faz o que pode. Então também a gente perceber isso, perceber que a presença já é algo, né? E a gente agradecer minimamente pela presença, tá? A Alda colocou o que aconteceu, eu quero olhar mais para sentimentos, tá? Olha lá, a Valesca, eu fiz exercício, meus pais não pegaram, continuaram a fazer suas atividades, minha mãe trabalhando em casa, cuidando do lar, foi a mesma coisa que eu falei. É o olhar para o que tem, sem olhar para o sentimento, né? Então, eu posso até supor, eu me senti sozinha, me senti abandonada, eles não estiveram nem aí, enfim. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, né? Primeiro, você falou que não podia fazer porque estava no carro, aí de repente você pôde fazer. Então isso já é algo para ser visto. Pode ou não pode? E a outra coisa, né? Eles não olham para mim, eles estão ocupados. Mas onde eles estão? Eles estão ali. O que você quer mais? Tá? Então pensa nisso, vai refletindo sobre isso. O que você quer mais, né? O que a gente pede mais? Eu tô vendo que você colocou aqui. Você colocou exatamente, eu sentia que eles estavam ali. Vai ficar gravada. Esse assunto é sensacional, agregador, obrigada. Eu não vou comentar o que vocês falaram do que aconteceu. Vou comentar sobre sentimentos. Luciana, eu não sei se ela escreveu outros comentários antes. Fui correndo embora. Aí eu me senti ingrata. Então, o exercício era correr e depois voltar, né? Então, voltar para agradecer. Então, aí se pergunte isso, né? Puxa, por que eu não voltei para agradecer? Eles me deram liberdade para não voltar. E aí, com isso, eu consigo viver minha vida com essa liberdade, né? Ou seja, é uma resposta possível, tá? Não tô dizendo que é a resposta. Mas o que eu quero dizer é que é sempre se perguntar o que isso quer dizer para mim, né? O que isso traz para mim. Quando a gente fala sobre, mas meus pais se comportam desse jeito, o que eu faço? Eu volto porque eu ainda espero deles, né? Eles falam, porque falar, eles fazem o melhor que eles podem com o que eles têm,
a gente tá careca de ouvir, né? A gente sabe, a gente entende, é a teoria, não é a prática. Mas e na prática, a gente consegue voltar para o nosso olhar infantil e ver que a gente ainda queria que eles largassem tudo que eles estavam fazendo para pegar a lanterna que a gente deixou cair no chão, né? Então, na prática é isso. A gente ainda quer que eles larguem tudo que eles estão fazendo para cuidar da gente? É muito profundo. Não estou conversando com você aqui, tá? Estou conversando com você num sentido mais amplo. E aí, como eu falei, a live e o vídeo, né, que fica aí depois, alguém pegou se fica gravado, ou seja, assistindo o vídeo depois, eu não consigo saber exatamente como você está se sentindo, e, bom, nem saberia também numa constelação, porque cada um, né, cada pessoa sente de um jeito. Mas, de certa forma, né, como aqui a gente tem muita gente, então eu sei que tem essa heterogeneidade de pessoas que estão conseguindo acompanhar mais, que conseguiram fazer exercício porque estavam disponíveis, pessoas que estão fazendo outras coisas que não dava para fazer. Então, é como isso, o olhar é sempre esse, assim, né? Onde eu estou, o que eu estou cobrando, o que eu ainda peço, porque eles se comportam desse jeito porque falta eu ainda olhar para alguma questão, falta eu ainda agradecer, principalmente essa palavra que surgiu lá no começo, que era já um exemplo que eu ia trazer, né? Eu não posso sair de casa, senão eles vão sentir que eu sou ingratos, ou eu tenho que fazer tudo porque eles se sentem ingratos, né? Então é isso, eles estão dizendo: você realmente é grato pela vida ou você ainda está presa naquele olhar infantil, tá? Imagina, agora eu vou virar o jogo aqui para dar um nó na cabeça de vocês. Imagina a mãe que chega lá com enxaqueca e a filha traz um chazinho ou uma água e não é aquilo que ela quer. E ela fala para a criança: não quero, obrigada. Aí a criança vai se sentir: puxa vida, é o amor infantil ferido, é a criança ferida. Então é algo nessa linha que às vezes a gente trabalha, né? De falar: poxa, mas eu fiz tudo para minha mamãe, eu levei lá um chazinho porque ela estava com dor de cabeça, mas às vezes não era isso que precisava. Então é esse olhar para a gente quebrar um pouco esse paradigma, esse lugar aí da gente achar que já sabe tudo, que a gente entende, que eles fazem o melhor que eles podem com o que eles têm, né? Porque isso, como eu falei para vocês, é muito mais teoria do que o que a gente sente na pele, na real. Quando inúmeras pessoas, né, que fazem a constelação falam: eu não consigo de verdade ser grata de alma, eu ainda fico presa em outras coisas, né? Ainda fico presa na falta, fico presa no que eu queria que tivesse sido. Então é esse olhar que a gente tem que ter, tá bom? Gente, tá dando nosso horário aqui, já deu 7 horas, não sei como não caiu a live ainda, tô feliz que não caiu, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu vou meio que encerrando, porque senão daqui a pouco eu vou desligar na cara. Eu vou desligar não sou eu, é o Instagram, mas eu queria agradecer vocês por hoje. Como eu falei no comecinho, é muito gostoso fazer as lives, adoro estar aqui com vocês. Semana que vem eu volto com uma convidada, a gente vai fazendo esse movimento, né, sozinha, depois faço com um convidado. Então semana que vem a gente volta com uma convidada, uma aluna minha. E eu queria lembrar vocês que a aula ainda está no ar sobre constelação individual e online. Quero também lembrar vocês, quem tem interesse, quem já é constelador e quer aprofundar nisso. Esse foi um exemplo bem pequenininho, né, de uma visualização que a gente pode conduzir numa constelação. Mas a gente pode conduzir isso numa constelação, enfim, vocês podem aprender a fazer isso, quem já é constelador. E lá o programa está com as inscrições abertas, essa semana está com preço diferente, está com desconto. Então vocês podem, quem tiver interesse, pode aproveitar para fazer a inscrição essa semana, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. A gente se vê semana que vem, na live da semana que vem. A gente se vê também nos stories. Eu espero vocês me acompanhando por aí, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.